Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional. Hoje nós vamos falar sobre o segundo, pecado capital. Hoje nós vamos falar sobre a avareza. Então eu quero ler com você Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13, que diz assim: Jesus condena a avareza. E aconteceu que nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe requereu: Mestre, ordena a meu irmão que divida comigo a herança. Porém Jesus replicou: Homem, quem me designou juiz ou negociador entre vós? Em seguida lhes advertiu: Tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. Então, depois nós vamos seguir aqui, aonde a gente vê, e isso é algo, gente, que acontece no nosso dia a dia. Eu conheço pessoas avarentas e Jesus, ele disse que a avareza, ela é idolatria, e isso é algo que Deus abomina. Tem coisas como a soberba, como eu li ontem, que é abominável ao Senhor, e Deus rejeita, Deus não quer saber de idolatria. Então aqui diz, avareza, também chamada de ganância, é o apego excessivo aos bens materiais e ao dinheiro. A pessoa é mesquinha, não gosta de compartilhar o que tem e faz de tudo para ter sempre mais. Então a avareza, gente, ela é nada mais, nada menos do que isso. E tem versículos ali que falam sobre isso. Se eu não me engano, em Hebreus 13 fala de várias classes de pessoas que não vão herdar o reino dos céus. Em Apocalipse também fala, gente, que os avarentos, eles estão sobre aqueles que não vão herdar o reino dos céus. Por quê? Porque são idólatras. Porque o amor deles está no dinheiro. O amor deles está nos bens que eles têm. É aquela pessoa que se torna mesquinha, egoísta, ela não divide, não dá nada para ninguém, como eu falei daquele que eu contei para vocês, que eu conheço, das goiabas, que juntou todas as goiabas, não deu para ninguém e fez chimia e congelou, para não deixar cair, não estragar, mas também não deu nada para ninguém, nem para nós que estávamos ali enquanto ele estava cozinhando, estava aprontando, ele não deu nenhuma provinha, ele só mostrou para nós. Então, para você ver o que é a avareza e pessoas que têm dinheiro, Aqui onde eu moro, tem umas figurinhas assim que a gente conhece, ouve muito falar, pessoas que, gente, dorme em cima do dinheiro. Mas eles vão no supermercado, eles compram uma banana, uma maçã, tudo assim. Sobrou a comida no restaurante, eles mandam colocar numa viandinha e levam para casa para comer de noite. É assim. E isso se chama avareza, mesquinharia. E isso Deus não se agrada. Idolatria, ela idolatra o dinheiro que ela tem dó de gastar o dinheiro que ela tem. E isso é avareza, gente. E isso é um mal que existe na vida de muitas pessoas. E não é só no rico, não. Tem muita gente que não... Isso atinge todas as classes sociais. Tem pessoas que são de uma avareza terrível. É incrível, gente, mas existe, está escrito aqui. Jesus, ele falou aqui, ele usou o exemplo do irmão que foi pedir para ele lá: Senhor, diz para o meu irmão dividir a herança. Jesus disse: por acaso eu sou juiz aqui? Não, E ele disse, em seguida advertiu: tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que essa pessoa possa conseguir. Por isso que Jesus, ele usa o exemplo também daquela parábola, que ele fala lá do jovem rico. Mestre, o que eu faço para me tornar para ter vida eterna? Daí Jesus fala: isso eu faço, guarda os mandamentos, eu faço. Mas quando Jesus disse para ele: o que eu faço para mim te seguir? Vende tudo que tu tem e dá para os pobres. Ele se entristeceu.
Ele se retirou porque o amor que ele tinha no dinheiro não tinha como ele se desvencilhar daquele dinheiro para seguir Jesus. Jesus sabia, conhecia o coração. Mas Jesus disse, não, então vende tudo e dá para os pobres. Ele não fez. Ele não conseguiu. Por isso que Jesus disse, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Por quê? O buraco de uma agulha, gente, não é a agulha de costurar roupa. O buraco de uma agulha aqui que Jesus usa o exemplo na Bíblia, ele fala o quê? Que quando os camelos queriam passar por umas fendas que tinham na rocha, estreitas, para poder entrar na cidade, depois que os portões estavam fechados por causa dos ataques dos inimigos, o coitado do camelo tinha que se espremer para passar, e ele não podia ter nenhuma carga, nada, porque senão ele ficava entalado. Aí ele disse que é mais fácil um camelo passar por ali do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o rico não se desprende. O rico não quer ser o rico, milionário, enfim, né? Como fala aqui, o avarento, né? Ele não se desprende dos bens materiais, ele não se desprende do dinheiro, ele é avarento, ele é mesquinho. Raros são as pessoas raras que têm dinheiro e que abençoam os outros, que ajudam os outros. Esses prosperam cada vez mais, sabe por quê? Porque o amor deles não está no dinheiro. Aquela pessoa que ela tem e ela não retém para sua própria condenação, a palavra fala. Cada um contribua de acordo com a sua prosperidade, porque aquele que retém para sua própria condenação. Então, para que eu vou reter algo que não para mim, nesse momento, não está sendo necessário? Eu vou reter para quê? Por que lá em Provérbios 30, se eu não me engano, Agur fala, Senhor, me dê a porção na medida exata, não me dê de menos, para que eu não murmure e blasfeme falando do Senhor que me deixou faltar, e não me deixe ter demais, para que eu não me ensoberbeça e me afaste de ti. Porque ele tinha conhecimento de como ele era. Por isso que ele disse, não me dá nem de mais nem de menos, me dá na medida exata. E é isso que Deus faz conosco, que somos cristãos. Ele nos dá na medida exata, porque Deus conhece o coração do homem. Se ele der isso aqui a mais, tem gente que perde a salvação. Tem gente que, se tiver uma casa melhor, soberba, perde a salvação. Se tiver um carro melhor, perde a salvação, soberba, passa. Ah, Senhor, se tu me der um carro, eu vou levar meus irmãos na igreja, eu vou dar carona. Dá nada. Passa, se vê o irmão, olha para o lado, se tá é capaz de ainda passar na poça d'água e molhar as pessoas. Não fazem, gente, não fazem. Eu conheço pessoas que disseram isso. Ai, se o Senhor me der um carro, vai ser para obra, porque eu vou dar carona para as irmãs, eu vou levar os irmãos para casa. Nada. Então Deus conhece o coração das pessoas, gente. Tem pessoas que Deus não vai dar, não vai permitir que ela tenha mais nem a menos, vai dar na medida certa que ela precisa, porque Deus conhece o coração, a verdadeira intenção. Que tem gente que, se tiver isso aqui, ninguém suporta, ninguém aguenta. Sabe aquela pessoa que não tem e de repente ela tem, ela se torna insuportável, ela quer pisar em cima de todo mundo, ela quer mandar nos outros. A pobre da empregada que ela tiver em casa é o entojo. Essa é a pessoa. Por isso que muitas vezes Deus não permite que as pessoas tenham isso aqui a mais, por causa disso. Porque elas vão perder a salvação, elas vão se tornar idólatras, soberbas, arrogantes, mesquinhas, e por aí vai. Então Deus, ele não vai permitir. E isso aqui é algo muito sério. Aqui Jesus fala a parábola do rico insensato, no versículo 16. E lhes propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: o que farei agora? Pois não tenho de armazenar toda a minha colheita.
Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos, agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os teus bens que estão entesourados, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, não é rico para com Deus. Isso aqui é muito sério. Olha o que Jesus disse aqui: isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo e não é rico para com Deus. Tem pessoas que vivem, gente, vivem na escassez, tendo dinheiro guardado. Tem pessoas que estocam dinheiro, guardam, e muitas vezes, às vezes deixam até a família passando privação, porque eles têm que juntar, eles têm que guardar. Então, aqui Jesus, ele advertiu: você vai estocar, você vai guardar para quem? E se ele levar você amanhã, vai ficar para quem? Aí você trabalhou, se matou, não aproveitou, não viveu, não usufruiu com a tua família, e daí você vai levar o quê? Você vai levar tudo no teu caixão? Não vai. Aquilo que a pessoa idolatra, gente, é a ruína da vida dela. Deus abomina a idolatria. Tanto que o diabo, porque ele queria colocar o trono dele, ele queria assim, assado igual a Deus, onde é que ele foi parar? Então Deus abomina a avareza, isso é idolatria, e Deus abomina a idolatria. Ele disse o que? A nenhum Deus adorarás, somente ao Senhor. Por que Deus deu essa ordem para o povo quando eles saíram do Egito? Porque o Egito, ele era cheio de deuses. E o povo, como viveu lá 400 anos, eles foram contaminados com a idolatria. Por isso que Deus, quando lançou as 10 pragas no Egito, ele foi colocando em cada deus para mostrar para o povo dele que aqueles deuses não serviam de nada. Aquele deus das rãs não guardou o Egito das rãs, que o deus Ra, que é o sol, não deixou de nascer, ele deixou de nascer, porque quem manda em tudo é Deus. Eles ficaram num breu, numa escuridão, que eles não enxergavam aqui nem o dedo deles na frente do nariz. Eles não enxergavam nada. Quando Deus permitiu aquela praga de gafanhoto, quando Deus permitiu que morresse todos os animais, porque eles tinham um boi lá, um touro, que era o Deus não sei das quantas. Então, cada Deus que eles idolatravam, Deus mostrou para o povo hebreu que nenhum deles guardou o Egito e guardou os egípcios, só ele guardou eles. Por quê? Porque as pragas, elas não atacaram o povo egípcio. E quando veio a última praga, que era para matar os primogênitos, Deus mandou eles passarem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e das janelas, porque simbolizando o que seria o sacrifício de Jesus lá na frente, a aliança de sangue que iria fazer conosco para nos resgatar de volta, para nos comprar. E assim Deus comprou o povo de volta lá do Egito. Deus odeia a idolatria. Por isso que Deus disse para eles nos 10 mandamentos, né? Deus falou: somente o Senhor teu Deus adorarás e a ele prestará culto. Está escrito na Bíblia. Então, as imagens de escultura, quem criou foi o homem, obras da mão do artífice. Deus diz lá: fique igual a ele quem o criou. Boca, mas não fala, olho, mas não vê, pé, mas não anda, nariz, mas não cheira, olho, mas não vê. O que uma estátua vai fazer por você? Nada. Então, Deus abomina. Se você puxar no Google ali todos os versículos da Bíblia onde Deus fala de idolatria e abominação, você fica de cabelo em pé com o que você vai ver que está escrito aqui. Jeremias, Deus fala, em Salmos, Deus fala, em muitos livros da Bíblia. Por quê? Porque a abominação, gente, e a idolatria, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pessoas perdem as suas vidas, perdem a alma, brigam por causa de dinheiro, tiram a sua vida porque estão sem dinheiro, porque estão endividados por causa de herança, se matam,
brigam, gente. É algo muito sério. A idolatria ao dinheiro, a avareza. Isso é algo que deve ser abolido das nossas vidas. Então, aquele apego no dinheiro, aquela dó de gastar o dinheiro. Claro, a pessoa tem que ter sabedoria com aquilo que fica nas suas mãos, porque o nosso dinheiro é suado. A gente tem que levantar cedo, a gente tem que trabalhar. Aquela pessoa que sai, bate o cartão, ela tem horário para cumprir, ela tem o horário de chegar, o horário de vir para casa, de voltar de novo, até o horário da saída. Então, a gente dá valor para o nosso trabalho, para aquilo que a gente ganha. Mas o nosso trabalho, a palavra diz que o trabalhador é digno do seu salário, que dele ele tem que usufruir, ele tem que viver bem, ele tem que comer bem, se vestir bem, né? Então, o trabalhador é digno do seu salário, e Deus abençoa aquilo que fica nas nossas mãos. E nós precisamos pedir sabedoria de Deus para administrar o que fica nas nossas mãos, dizer: Senhor, Tu é o meu contador. Me ajuda a administrar o meu dinheiro, que eu não gaste no que eu não deva, que eu venha aplicar naquilo que é necessário, que eu compre o que eu preciso. Pedir para o Senhor tirar aquele espírito de consumismo da tua vida, porque eu, antes de conhecer a palavra, eu era uma pessoa consumista. Eu terminava um carnê, eu já saía da loja com outro e 2, 3 pares de sapato, sem precisar, não era centopeia, mas era um consumismo. Porque era uma falta que eu tinha, né? Eu tinha falta de quem? De Jesus. Mas quando eu me converti e eu conheci a palavra, Jesus diz o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu disse: Senhor, eu não quero esse espírito de consumismo na minha vida. Eu não vou mais comprar aquilo que eu não preciso. Eu vou comprar o que eu vou usar, aquilo que eu necessito. Quando esse aqui não servir mais, eu vou lá e vou comprar outro. E é o que eu faço. É o que o meu esposo faz, é o que nós fazemos para o nosso filho. Esse aqui não está servindo mais, vou comprar outro e vou passar aquele para frente e dou para outra criança. Se ele está em boas condições de uso, eu dou para outra criança. Então, por quê? É assim. Para que eu vou comprar 4, 5 pares de sapato para o meu filho, sendo que o pezinho cresce, no outro inverno não entra, eu vou fazer o quê com os tênis? A gente tem que ter sabedoria. Não é, falando é pão dura. Não. Se ele tem 2 pares de tênis para ir para a escola, ótimo, mais a botinha que usa no inverno, que é forradinha ali, né? Porque aqui no sul é muito frio, beleza, reveza, né? O dia que tá bem frio, vai com a botinha, o dia que não tá tão frio, vai com o tênis, tem educação física. Por quê? Esse tênis aqui já não serve, mas então vamos comprar outro. E a gente tem que fazer assim. Roupa. Gente, para que comprar um absurdo de roupa e às vezes as pessoas vão ali e compram aquilo certinho? Chega no outro ano, não entra mais na criança. É falta de sabedoria. Então compra um pouquinho mais folgadinho. Claro, não vai comprar uma roupa que tem que estar dobrando, né? Não, mas compra. A gente que é mãe, a gente tem sabedoria para comprar. Eu prefiro comprar uma calça com punho, porque daí segura aqui embaixo, por mais que fique um pouquinho franzidinho ali, mas usa esse inverno, na outra entrada tá entrando ainda, ocupa 2 anos. Nós precisamos ter sabedoria para nós também. Aquilo que eu não estou usando, eu passo para frente. Eu vou lá e vou comprar o que eu necessito. Um sapato que eu preciso, um tênis que eu necessito. Assim eu vou. Compro um sapatinho ali que eu preciso. Assim a gente faz. Mas eu cansei de colocar, gente, sapato no lixo, novo, intacto, porque eu comprava para aproveitar o preço. Não, quando eu precisar eu já tenho. Quando eu ia colocar no pé, o taquinho, aquele que a gente diz ali do salto do sapato, se esbugalhava. Aquele top, se não era couro, era um material sintético, todo comido, como a gente costuma dizer, né? Todo deteriorado. Então, para que eu vou estocar? Então, nós precisamos ter sabedoria para guardar o nosso dinheiro, para comprar aquilo que a gente realmente precisa. Não precisa gastar tudo também. Tem pessoa que é consumista no extremo, não guarda R$1, né? Se tem R$1 sobrando, ela tem que gastar. Então isso também é algo que ela tem que pedir controle, ter domínio próprio, dizer: Espírito Santo, me ajuda aqui. Eu não quero mais ser essa pessoa desse jeito. É nós que temos que pedir. Deus, ele nos ajuda, gente, a nos libertar de avareza, a nos libertar de idolatria,
a não ser pão duro, né, como a gente costuma dizer, né? Então a gente precisa usufruir do dinheiro do nosso trabalho, passear com a nossa família, ir no cinema de vez em quando, levar as crianças no shopping para passear, tomar um sorvetinho. Então isso são coisas que a gente se programa. Tem coisas que a gente precisa se organizar na nossa casa. Dizer, amor, vamos passear hoje? Vamos. Não, agora esse mês não dá, vamos segurar um pouco. A mês que vem nós vamos nos programar, nós vamos fazer um passeio em tal lugar, vamos numa cidade aqui perto, né? Aqui tem muitos lugares bonitos, praças muito bonitas aqui nas cidades, aqui aos arredores, né? Da onde eu moro. Então, às vezes, muitas pessoas vão para lá, num sábado de tarde, tomam um chimarrão, tiram foto, né? Vão passear. Vão lá tomar um sorvete, vão fazer um passeio naquela cidade. Então nós precisamos ter sabedoria para administrar o que fica nas nossas mãos. Nós não podemos reter para nossa própria condenação. Então, se tem algum resquício disso na tua vida, ore e diga: Senhor, eu não quero ser esse idólatra avarento, pão duro, eu não quero ser esse que acumula para minha condenação, mas eu quero ser uma pessoa centrada, bondosa. Eu quero, Pai, poder abençoar o reino, poder abençoar as pessoas que precisam, ter aquele coração disposto para abençoar os outros. E eu sei que mais abençoado é o que dá do que aquele que recebe. Então Deus, ele está sempre provendo para aquela pessoa que tem um coração bondoso, para aquelas pessoas que se preocupam em fazer o bem para os outros, para aquela pessoa que estende a mão para aquele que precisa, porque o avarento não estende, o avarento só retém, o avarento dorme em cima do dinheiro, o avarento anda de a pé e deixa o carro na garagem para não gastar gasolina. É assim, gente. Eu falo porque eu conheço pessoas que são assim e convivi com pessoas assim. E é muito triste. E conheço pessoas que são assim, que se sair de manhã com o carro de tarde, ele não sai porque a gasolina tá cara. E dorme em cima do dinheiro. Então, por que isso, gente? Cuidar da sua saúde. Pessoa que tá com problema de saúde, ela não usa o carro porque o carro tem que ficar guardado. A gasolina tá cara. Anda a pé, às vezes tem condições de caminhar, pega o ônibus da cidade aqui com o carro guardado na garagem. É isso aí, gente. Para não pagar o estacionamento rotativo, ela vai a pé. Ou ela pega um ônibus, desce ali, caminha um bom trecho longe, porque ela não pode pagar ali R$1 e pouco, tantos centavos ali a hora. É assim, gente. E isso é avareza. Isso é uma pessoa que não usufrui daquilo que ela tem. E quando ela morrer, vai ficar para quem? Os outros vão aproveitar. O que ela não aproveitou, os outros vão aproveitar. Os herdeiros vão aproveitar, o esposo que ficar, os filhos que ficar. Esses vão aproveitar o que ela não aproveitou. O que ela se absteve a vida toda para acumular, os outros vão usufruir. Vão vender, vão jogar fora, não vão dar valor. Por quê? Porque tudo veio fácil. Enquanto aquela pessoa acumulou, juntou a vida inteira, os outros botam fora assim, ó. É exatamente assim. Porque é algo muito sério, gente. É muito triste. Eu lembro que onde eu morava, na cidade lá, na minha cidade natal, né, onde eu nasci, tinha um senhor que ele tinha um supermercado. E era o grande da região, né? Aqui nós chamamos de rancho, né? As compras do mês. Eu me lembro que naquela época, meu falecido pai ia lá, ele e a mãe faziam o rancho. Compravam um, no outro mês eles pagavam aquele e já faziam o outro. Era sempre assim. Aí, esse senhor, nossa, era uma potência ali na cidade, era o maior super que tinha, né? E daí chegou um tempo, já na sua velhice, ele era italiano e ele queria ir para Roma. E ele foi. Ele tinha um filho, deixou o filho administrando. Ele disse: agora eu vou aproveitar minha velhice. O filho sempre teve tudo de mão beijada, andava de Harley Davidson passeando na cidade, era o cara. O filho se enfiou nas drogas, o filho estava administrando, o filho jogou tudo fora. Resumindo, pegaram ele com a corda no pescoço. Aí depois o filho se regenerou, mas enfim, perdeu.
do que a família tinha, o que aquele homem construiu, aquele monopólio a vida inteira e praticamente nem usufruiu. Quando ele pensou, agora eu vou aproveitar que eu tô velho, meu filho tá aqui, eu vou passear. Perdeu. Conseguiu realizar o sonho dele, né? Foi na Itália, que era o sonho dele, em Roma, mas algo que ele já podia ter feito. Ele não precisava ter esperado o filho crescer e cuidar, não, ele podia ter deixado alguém administrando, podia ter ido viajar com a esposa, com o filho. De repente vai saber quantas vezes ele ficou ausente na vida desse filho também, né? E o filho foi, porque geralmente o indício das drogas é rejeição. A gente não sabe, eu não estou aqui para julgar ninguém, são exemplos que eu estou passando para você, para mostrar que o amor ao dinheiro, quantas pessoas se privam, só querem ganhar dinheiro, usufruir, guardar, não, eu vou comprar. A vida passa, gente. Ela não vai levar nada daqui, ela só vai levar o que ela viveu, os bons momentos. E se ela está corretamente com Deus, ela vai ser salva, ela vai para o céu. Esse é o nosso maior bem, o nosso maior alvo é Jesus, é o nosso bem mais precioso da nossa vida, é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, é estar na presença de Deus, é ser cheio do Espírito Santo, é criar os nossos filhos na presença de Deus, é estar na graça do Senhor, a misericórdia de Deus nos alcançar toda manhã. Esse é o nosso maior presente, a nossa maior riqueza, é a saúde que Deus nos dá, para a gente acordar todos os dias com ânimo, com saúde, poder ir trabalhar, porque o trabalho, gente, dignifica o homem, dignifica a gente. Quando a pessoa recebe o salário dela ali no final do mês, ela poder levar provisão para dentro da casa dela, isso é algo que enriquece o coração da pessoa, né? Então, que você faça uma reflexão dessa palavra, que o Espírito Santo venha ministrar mais ao teu coração. Amanhã, no próximo devocional, eu quero falar sobre a inveja, né, o terceiro pecado capital, e Deus vai falando conosco. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, Pai, que elas aprendam que o nosso bem maior e mais precioso é o Senhor. É o sacrifício de Cristo naquela cruz, aquela aliança, daquele sangue que foi derramado, o sangue da nova aliança que nos purificou, que nos tornou vestes alvas, brancas como a neve. Enquanto nós tínhamos trapos de imundícia, o Senhor nos limpou, o Senhor nos purifica do nosso pecado, o Senhor nos cura, nos sara, o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá as condições para trabalhar, para usufruir, para viver bem, para cuidar da nossa casa, para prover na nossa família, Pai. Nós só temos a te agradecer. E que o Senhor venha prover na vida de todos os meus irmãos, Pai, que se essa pessoa estava presa em algo, idolatrando algo, que ela seja liberta em nome de Jesus. E eu declaro bênção, cura, libertação, transformação destas vidas, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente.